Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, nós vamos meditar um pouco sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, talvez este seja o capítulo mais conhecido desse livro da Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Como diz o Jonatas, quem achou, diga EBM. Significa que você esteve lá. Amém? Todos acharam? Do 1 ao 8, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de curar, de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, ou de aborrecer, como de algumas traduções. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, a palavra-chave desse texto é tempo, né? Em cada versículo apresenta a palavra tempo diversas vezes. E tempo é um fenômeno que a gente tem que encarar todos os dias, e a gente sempre está escutando as pessoas dizerem o quê? Não tenho tempo, não deu tempo, estou sem tempo. E aí a gente vai trabalhando, correndo, parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo, né? Essa correria é trabalho, é casa, é família, é filho, estudo e tudo mais, e a gente vai sendo envolvido nesse monte de atividades e coisas, e aí a gente vai cada dia mais repetindo: estou sem tempo, não deu tempo. E também as famosas frases: que tempo é dinheiro, que tempo é dinheiro. Será que realmente tempo é dinheiro? Porque a gente consegue fazer muita coisa sem dinheiro, sim ou não? A gente consegue fazer muitas coisas sem dinheiro, mas a gente não consegue fazer nada sem tempo. Para tudo existe um tempo. Para tudo que nós vamos fazer, a gente precisa dedicar um tempo. Certo? Sim ou não? Às vezes, tem pessoas que passam dias sem beber água, porque dizem assim: nossa, não bebi água hoje, não deu tempo. Trabalhei tanto que não consegui nem beber água. Eu tenho uma irmã que fala assim: nossa, eu não fui ao banheiro fazer um xixi, não deu tempo de ir ao banheiro. E aí, isso acontece porque não deu tempo, mas nem tempo nem é dinheiro. Às vezes, a gente consegue fazer muitas coisas sem precisar de gastar algum dinheiro, mas para tudo exige pelo menos um mínimo de tempo. Mas eu quero te trazer uma má e uma boa notícia. Então, vamos lá. A má notícia é que o tempo voa. Sim ou não? Sim. A má notícia é que o tempo voa. Quer ouvir a boa notícia agora? A boa notícia é que você é o piloto. O tempo voa, mas você é o piloto desse tempo. Então, como é que você está pilotando o seu tempo? Você é um bom piloto ou você é um mau piloto desse tempo que você está nele? Às vezes a gente fala assim: nossa, o tempo não é o meu amigo, o tempo é meu inimigo, parece que o tempo sempre está fugindo das minhas mãos. Mas lembre-se, você é o piloto do seu tempo. Então, não é o tempo que é seu inimigo ou seu amigo, é você que está planejando muito bem ou muito mal o seu tempo. Tem uma frase, quando a gente vai no YouTube e joga lá a palavra tempo e frases, tem uma frase que diz assim: olha, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama... Vocês sabem, né? Vocês estão, PhD na questão do tempo. 2 dias no ano que a gente não pode fazer
Nada, que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia para fazer o que precisa ser feito, para viver, ok? E Eclesiastes, então, ele está falando desse tempo, nesse capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que nós vamos se deter apenas esses 8 versículos, ele está falando de um tempo, mas ele começa dizendo que tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito, tem um objetivo. Então, ele está usando essa palavra tempo, não é o tempo cronológico, não é o tempo de relógio, mas o tempo aqui, talvez a sua Bíblia traz essa palavra, é ocasião, né? É uma estação, é uma época, ou como nós falamos no dia de hoje, uma fase. Estamos vivendo uma fase. Então, o tempo aqui é uma fase, essa fase pode durar dias, pode durar meses, ou pode durar anos, depende. A pandemia é uma fase. Quanto tempo já está durando essa fase? 2 anos praticamente. É uma estação, é uma época. E está durando praticamente 2 anos. E talvez vá durar um pouco mais. E aí ele continua dizendo que para tudo tem um tempo e existe um propósito. Ou seja, uma inclinação humana, um desejo de realizar, de fazer alguma coisa, uma intenção no nosso coração. Então, existe um momento adequado para realizar nossos desejos ou os nossos objetivos. Eu estou aqui trazendo uma introdução longa que depois nós vamos aplicar na nossa vida e que esse texto de Eclesiastes está falando do tempo e do propósito desse tempo. Porque nós precisamos entender que para tudo que nós vamos fazer, precisa-se de um propósito. E Eclesiastes está fazendo um resumo da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, ou seja, nascer e morrer, plantar e colher, chorar e sorrir, amar e aborrecer, guerra e paz. Ou seja, um resumo do que acontece na nossa vida nos dias em que nós vivemos aqui na Terra. É lógico que Deus está no comando dessas coisas. Deus está olhando o macro, Deus está olhando todo o que acontece, mas também existe as coisas da vida. Tem coisas que acontecem porque Deus intervém, mas tem coisas que acontecem porque é uma situação da vida, algo normal da nossa vida humana, e tem coisas que são consequências, boas ou ruins, daquilo que nós fazemos, das nossas decisões. Então, não tem como nós escolhermos, basicamente, o tempo de rir ou o tempo de chorar, né? Ninguém levanta e diz assim, nossa, hoje eu vou sofrer. Vou passar o dia hoje na sofrência, né? Como diz Márcia na quinta-feira. Hoje, eu estava tão feliz ontem que hoje eu quero ficar muito triste. Se alguém faz isso, misericórdia, gente. Segura aí, a gente precisa fazer uma sessão de entender o que está acontecendo. Então, nós não podemos ler também esse texto de Eclesiastes de forma determinista, dizendo que é Deus quem faz isso. Ou seja, não, acho que o Jonatas está muito feliz, eu vou mandar uns dias de sofrimento para ele. Não, Daniel, tadinho, está bom demais, vou mandar aqui uns dias maus, né, para a vida dele, ou para a vida de qualquer um. Nós não podemos entender que Deus determina esses tempos ou essas épocas. Ele está no controle, mas Ele não manipula, não é uma questão de manipulação. A questão aqui, parece que esse pregador, né, o Salomão, ele está fazendo uma observação da vida. Ele está aqui de fora, ele está no mirante da vida, e ele está olhando o que está acontecendo lá embaixo. Ele está dizendo assim, nasceu, morreu, plantou e colheu, construiu, derrubou, ficou bom, ficou ruim. Ele está fazendo essa observação da vida, e ele está vendo que essas coisas acontecem. Existem tempos, né, em que pessoas nascem, mas existe o tempo que essa mesma pessoa que nasce morre. Existe o tempo que a gente constrói, mas ao mesmo tempo que desconstrói. E ele está fazendo essa observação da vida e não está dizendo que isso é determinante,
que é Deus que determina especificamente ou que eu escolho essas coisas na minha vida. Elas simplesmente acontecem. E nessa observação, ele está olhando que a vida, ela é feita de altos e baixos, de inícios e começos. E essas fases, elas são passageiras. Então, quando ele fala do tempo, ele está falando do propósito. Então, tempo sem propósito é inútil. Sim ou não? Sabe aquele tempo que você gasta de forma inútil? Tempo sem propósito é inútil, mas propósito sem tempo é um mero sonho. Também, um precisa existir com o outro. Se nós precisamos de tempo, tempo para quê? Qual é o propósito, qual é o objetivo desse tempo? E veja que nós temos alguns textos na Bíblia que vai falando também dessa necessidade de nós entendermos o propósito dessas estações, dessas épocas que nós vivemos. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 12, 32, o texto traz uma informação interessante sobre essa ideia de tempo e propósito, da necessidade de nós entendermos o propósito dos tempos que nós estamos vivendo. Então, se você achou, é 1 Crônicas 12, 32, diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Algumas traduções falam que da tribo de Issacar existiam pessoas, chefes, preparados para interpretar a época. E a partir dessa interpretação, desse discernimento, eles deveriam dizer como Israel deveria agir. Jesus também falou sobre isso: vocês discernem o tempo, quando vai chover, quando vai fazer sol, também tenham discernimento dos tempos, os sinais que Ele está nos dando. Então, nós precisamos entender que o tempo, aquilo que nós fazemos, a fase que nós estamos vivendo, existe também um propósito. Então, precisamos observar a nossa vida, as fases que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos vivendo, e o que essa fase está exigindo de nós. Como eu devo agir? Qual é o propósito dessa situação na minha vida?